Boa tarde, secretário. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Mais um dia aí, então, passando os números para o pessoal. Então, hoje foram 29 testes rápidos realizados no SF4, sendo todos eles negativados, né, os 29, né? Testes swabs coletados, então, aumentando aí suspeitos, e ao mesmo tempo teve testes suspeitos que já receberam seu resultado, tiveram ele negativado, então ficou como estava no mesmo nível de ontem, que foi 25. A Perfeito. avaliação nossa, a gente está seguindo basicamente o que está acontecendo aqui nos municípios vizinhos, aqui no mesmo porte que o nosso, né? Então a gente está mais ou menos no mesmo tamanho de transmissão do vírus, né? E basicamente todos os casos importados aí que originaram importados e acabaram ramificando aqui dentro, né? Seja por vizinhança, seja de contato, seja dentro da própria casa. Sem dúvida. Bem, um dado que realmente chama a atenção é aquele que o senhor já havia comentado ontem, antecipado ontem, né, de que nós teríamos a retirada de Tupã-Ciretã do óbito que estava computado por Tupã-Ciretã, numa decisão aí da Secretaria de Saúde, dos órgãos da saúde pública, passando esse óbito para São Gabriel. Quer dizer, hoje o Tupã-Ciretã volta a ter 0 óbitos no Covid-19. Exatamente. Alguns veículos de imprensa Santa Maria ontem me ligaram também, porque receberam a notícia em São Gabriel, né? Então a gente já esclareceu tudo, como é que se deu o processo, o Estado também se posicionou, então encerrou isso aí, ficou bem claro, bem transparente, acho que tanto a política nossa quanto do Estado, então deixando mais simples possível e mais objetivo, e cada um tem a sua responsabilidade aí, então. Os 7 casos... Pois não? Desculpa, secretário. Não. Os 7 Pode casos, continuar, os Miguel. 7 casos confirmados no município mais o importado, nós temos 8 casos ativos. Nós temos 25 casos suspeitos e 55 casos monitorados. Qual é a informação do quadro de saúde dessas pessoas? Alguma com necessidade de internação hospitalar? Não. Todas as pessoas estão em casa, né, e estão se recuperando aí, sintomas leves, nada que demande daí uma internação hospitalar. Perfeito. Bom, nós temos ainda uma questão que não está definida até agora, eu não tenho informação se já definiram ou não. A questão de outro óbito de uma pessoa vinculada com Tupã-Ciretã, mas que foi a óbito na cidade de Passo Fundo, e havia uma informação de que poderia ser computado para algum outro município que não Tupã-Ciretã. O senhor já tem alguma informação nesse sentido? Ainda nada não, Miguel. O óbito que a gente tinha aqui no nosso placar levou-se bastante tempo para o Estado se posicionar, então a gente não sabe como é que vai se dar este outro, então a gente está no aguardo aí, esperando como é que o Estado vai colocar isso aí, para a gente tá justamente colocando o que for dentro do nosso placar municipal aí. Sim, perfeito. Bem, vamos aguardar então e, é claro, torcer para que não tenhamos nenhuma alteração grave como estamos tendo, como tivemos já, né, onde temos um óbito aqui colocado em Tupã-Ciretã, e agora nesses casos que estão mantendo-se estáveis. Esse nível de 6, 7, 8, o senhor considera aceitável para essa época, tranquilizador, preocupante? Como é que o senhor recebe esse número de casos ativos? Assim, Miguel, a minha vontade era que não tivesse nenhum, né? Então, é lógico, a gente sabe basicamente de onde as pessoas se contaminaram, pelo menos é uma análise sintética feita dentro da unidade básica de saúde, né? Então, quando a gente consegue manter o rastreamento e a probabilidade de onde foi o contágio, né, nos serve um pouco de alento, mas é lógico, o dia que isso se perder, ficaria bem mais complicado de trabalhar, porque daí nós teríamos uma transmissão comunitária, o que não acontece no momento, né? Então, é lógico que cada paciente que chegar contaminado, ele vai gerar um pequeno contágio ali, seja nos seus contactantes diretos, né? Então, faz parte do processo, é assim que o vírus ele se dissemina, né?
Então a gente sabe o processo dele e está acompanhando. Mas também, se houver mais casos, desde que a gente saiba, né, e consiga frear o contágio para os demais, a gente consegue tá monitorando aí um número bastante grande de pessoas, né? O único problema é esse que a gente, que é o que nos causa sempre preocupação, é não deixar que se torne comunitária, né? Só que é o que a gente batalhava bastante tempo atrás para evitar as aglomerações nas ruas e tudo mais, porque é isso. Uma pessoa de fora passou para aquela pessoa até descobrir que leva ali seus 10, 12 dias circulando por várias pessoas, e aí se perde todo um rastro de contágio. Então é por isso que a gente fica sempre no final de cada transmissão contigo ali e com os demais meios de comunicação, salientando a importância do distanciamento, a importância das boas práticas, inclusive do uso de máscara, que é obrigatório no nosso município. Nós tivemos um número bem expressivo de casos descartados na rede pública municipal, 32, se não me falha a minha conta aqui. É um número bem grande, secretário. Exatamente. Assim, Miguel, a gente já estava estabelecendo alguns protocolos de trabalho para os exames que foram comprados pelo município, né? Então, onde o Estado não conseguia estar realizando, o município, logicamente, ele conseguia fazer esse aporte, né? E é o que está acontecendo hoje. Então, digamos que está uma suspeita, um caso, e há uma probabilidade de surto, a gente consegue estar testando, consegue estar justamente buscando essas pessoas. Como a gente já havia feito uma testagem alguns dias atrás, o pessoal do hospital fez com o nosso pessoal também aí, mais da linha de frente. Então, naturalmente, que daqui para o final do ano, dias que terão bastante testagem, né, devido a esse tipo de processo. E também onde se constata aí possibilidade de pequenos surtos, a gente vai estar fazendo uma testagem maior sempre. Eu recebi agora aqui uma informação de que os senhores receberam alguma orientação aí para a reabertura das escolas de educação básica do ensino no contexto da pandemia do Covid-19. O senhor teve ciência de alguma coisa nesse sentido por parte do governo federal? Assim, Miguel, o governo federal ele quer que as secretarias de saúde, juntamente com as secretarias de educação, né, comecem a se municiar com equipamentos de aferição de temperatura, álcool gel, enfim, toda a estrutura para a reabertura, né? Então, nós tivemos uma reunião já hoje com a Secretaria de Educação, já tomamos alguns nortes aí. O recurso é um recurso bem pequeno, são R$72 mil para providenciar todo o material para todas as escolas do município, né? Então, fica um pouquinho justo para nós, né? Então, todas as escolas públicas aí com um recurso pequeno desse, né? Então, só a questão de termômetros, a adequação de locais, as sinalizações, enfim, né? Álcool gel, né? Produtos de limpeza. Então, isso que a gente nos reunimos hoje para ver o que nós íamos destinar, o que nós íamos comprar, né? E justamente evitar, né, que o recurso chegasse e a gente demorasse para comprar. Então, a gente já sabe o que está precisando, só estamos na pendência agora de entrar o recurso para efetuar a compra o quanto antes, evitando que foi o que aconteceu aí com vários outros municípios na pandemia, onde era final de março, maio, aí, abril, estavam ainda buscando referências de preço, e daí já tinham inflacionado muito. Então a gente já, como foi no início da pandemia, agora também vamos saltar na frente aí para comprar antes e conseguir comprar com bom preço ali, comprar um quantitativo que consiga acomodar aí para a gente tá bem até o final do ano. O que seria isso, secretário? Termômetros aquele para medir a temperatura quando chegam os alunos, álcool gel? Qual é os produtos que os senhores estarão comprando? Assim, inicialmente a gente precisa aí de uns 3 termômetros de 2 a 3 termômetros por escola, né? Aí são os tapetes sanitizantes ali para as crianças entrarem, álcool gel vai ter que ter, né? Tem que ter uma quantidade bastante, a limpeza dos locais, precisa de borrifadores, os dispensadores costais ali para fazer a higienização, né? São protocolos diferentes de limpeza.
toda a parte de sinalização, né, de como é que vai funcionar o fluxo dentro das salas de aula e tudo mais, né? Tudo isso foi conversado hoje, então são compras que vão ter que começar a ser feitas, né? O nosso primeira compra ali, que vai ser uma compra grande, né? Então são em torno de 60, 70 desses termômetros, né? Então a gente já começou, no dia de hoje tá cotando, que a gente acredita que já acaba até amanhã, né? E justamente para ter uma ideia, né? Se é 100, se é 200, se é 300 reais, como é que está o preço no mercado? Porque a gente comprou já faz tempo, né, Miguel? Sim. Então, agora é toda uma nova leva de compras e todos os municípios vão estar comprando isso, né? Certo, com Então, certeza vai causar uma procura muito grande no mercado. Tem previsão, secretário, de quando seria a retomada presencial dos alunos? não, nenhuma. Assim que a Secretaria de Saúde tem notícia nenhuma, né? Na minha conversa com a Secretaria de Educação hoje também, ela não tem data ainda, né? O Estado não passou nada, né? O Ministério, a única coisa que ele passou foi um manual do que pode ser comprado, né? E qual é o pensamento do Ministério aí, a gente pode estar passando aí para você, sem problema algum, né? E foi simplesmente isso que a gente fez, né? Se antecipando, né, a ações futuras que vão ser tomadas. Agora, data para início, nenhuma. Ok. Só a gente está começando justamente, como o Ministério está sinalizando, a gente já saltar na frente e já começar a ter bem certinho como é que vai ser os protocolos, os produtos vão estar comprados, tudo está pronto antes do início, né? Perfeito. O fluxo de alunos, a forma como vai ser distribuída dentro das salas de aulas, de que forma isso vai ser feito, então isso ainda não se tem alinhado. Não, isso aí vai ser conversado aí, tem mais o pessoal do COI municipal que tem que se reunir, aprovar, vamos fazer com bastante serenidade para, lógico, proteger as nossas crianças, né, e as nossas famílias, porque vai ser tem que pensar que hoje nós temos uma estrutura de controle de síndromes respiratórias, das síndromes gripais, e é uma estrutura que ela não é muito grande. Então, quando volta um setor tão grande que nem a educação a funcionar, automaticamente nós temos que estar preparados em vários pontos, né, para não se perder o controle. Então, sendo que o Ministério já lançou a ideia agora, né, da intenção deles, nós temos que saltar na frente também, já nos preparar, né, e começar a debater o quanto antes, né, para ver o funcionamento disso. Eu achava que vai demorar mais tempo ainda um pouquinho, mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Ok. Secretário, novamente muito obrigado pela sua atenção conosco, nos permitindo trazer aí a repercussão dessas questões. Claro que o dado hoje mais relevante no aspecto de cômputo de dados é a questão do óbito que estava cadastrado por Tupanciretã e que oficialmente hoje foi retirado do município, mas a gente ainda lamenta, né, que pessoas estejam morrendo na condição do Covid-19. Represando os dados de Tupanciretã hoje, 55 casos monitorados com síndrome gripal, 100 casos descartados por laboratório privado, 378 pela rede municipal, 25 casos suspeitos, 28 casos recuperados, 7 casos confirmados no município e 1 caso confirmado importado. Portanto, ativos hoje em Tupanciretã, 8 casos aqui na Terra da Mãe de Deus, são os dados oficiais. Sempre às quintas-feiras, secretário, fica aquela expectativa com relação à questão das bandeiras, que amanhã à tarde provavelmente deverá estar sendo divulgado por parte da Secretaria a tendência de bandeiras para a semana que vem. Havia também uma expectativa de mudança na fórmula de estabelecer essas bandeiras. O senhor teve alguma informação de como ficará essa mudança? A nossa região, a R12, tem tendência de manter a laranja, pode mudar? Qual é a sua expectativa com relação a isso? Que informações o senhor tem sobre isso? Assim, Miguel, a gente teve uma paciente internada aí há uma semana atrás, né, e coincidentemente teve a entrada da bandeira vermelha, tá? Então a gente não sabe se uma das diárias da UTI entrou para a próxima semana ou não, né? Isso a gente vai saber mais certinho, então, na data de amanhã. Agora, se não computou a diária a mais, não teremos problemas, porque não houve mais internações. Então, acredito que ficaremos daí no 0 a 0 e automaticamente o Tupanciretã ficar da bandeira laranja. Mas eu prefiro aguardar os dados da manhã, porque eu não tenho certeza sobre esse dado da estada da paciente, da diária da paciente na UTI. Então, vai ver bem certinho. A minha expectativa, lógico, é que mantenhamos a bandeira laranja, né, pelo menos no nosso placar aqui sem internações, né, então acho que vai ser mais ou menos por aí.
Perfeito. Não houve alteração para essa semana na fórmula de estabelecer o critério das bandeiras, né? Ainda está o anterior. Não, ainda está o anterior, pelo que o meu conhecimento ainda está o anterior, né? Então, nos próximos dias aí, o governo deve estar mudando alguma coisa, só que o critério eu acho que vai permanecer, viu, Miguel? Acho que era só a decisão de contestação se mudava ou não, né? Seriam das regiões. Mas aí o critério da bandeira, o cálculo da bandeira seria ainda do Estado. Então esse cálculo ainda a gente não tem ideia de como é que vai ser, mas a gente acredita ainda que vamos ficar na laranja. Ok, tomara. Secretário, novamente muito obrigado, um forte abraço ao senhor, um bom final de tarde e lhe aguardamos amanhã ou em outra oportunidade com informações da saúde pública aqui do Tupanciretã. Forte abraço, secretário. Um abraço e boa noite.